O cooperativismo ou qualquer empresa, nós podemos, no Rio Grande do Sul e no Brasil, ter um aumento de produção pelo incremento da tecnologia. E aí, como o nosso diretor falou, Hoffmann, nessa caminhada de longos anos, nós tivemos aquele problema da invasão de sementes clandestinas, e a Cotrijal fez um trabalho muito forte, com a visão de que não era na semente que nós íamos ganhar resultado. Nós tínhamos que fornecer a semente ao produtor para que ele pudesse agregar um valor. Porque semente clandestina, semente não fiscalizada, semente de bolsa branca, tudo isso que tinha no mercado, ele não traz aumento de produtividade, é uma ilusão. E nós conseguimos, aos poucos, tirar do campo a utilização dessa semente. A gente sabe que no Rio Grande do Sul, que foi pioneiro, né, Hoffmann, essa invasão de semente de soja clandestina transgênica, muitas empresas privadas enriqueceram em cima disso. E aí é que também eu quero chamar um ponto que nós precisamos, é que o governo tenha estrutura ou recursos maiores para que se haja fiscalização nos processos. Senão, nós acabamos sendo soldadinho do passo certo, enquanto outro em detrimento ao Estado, a invasão de recursos do Estado e próprio do produtor. Então, a cooperativa ela vem trabalhando muito forte nesse sentido de inovação. Também criamos e introduzimos há mais de 15 anos viagens de estudo. Todos os anos nós levamos um grupo de produtores formadores de opinião para ver o corn bean americano. Porque tudo que acontece no primeiro mundo, nós sabemos que há 5, 10 anos depois acontece no Brasil. Então, tem muita coisa que nós podemos cortar caminho, podemos fazer antes. E nesses 15 anos, vocês não imaginam, e a gente pega sempre produtores que são formadores de opinião, o que mudou o cenário e até as propriedades da nossa região. Então, às vezes, o pessoal pergunta, mas o que vocês fazem? Eu não digo, não tem milagre. Isso não é de hoje para ontem, de ontem para amanhã. Isso é um trabalho que vem se construído. Então, a cadeia da soja, nós vimos no mundo e temos feito essas viagens todos os anos, que há 10 anos atrás, o Brasil era visto, principalmente pelos americanos, como sem importância no cenário de produção. Há 5 anos, nós éramos vistos como uma ameaça para a produção. E hoje, o mundo vê nós como a grande alternativa para ajudar a alimentar a população mundial. E também o que nós sentimos aí dentro dessa cadeia da soja, que foi muito bem colocado aqui os números, que o americano, nesses últimos anos, ele está direcionando para que a sua principal cultura seja o milho, e que o Brasil, que tem esse grande potencial, seja o maior produtor de soja do mundo. E aí nós começamos a fazer algumas perguntas. Um país dessa potencialidade, que planta mais de 50 milhões de hectares, que tem uma capacidade de incrementar mais 120 milhões, sem agressão ao meio ambiente. Então, é uma oportunidade ímpar. E aí, por que demora-se para chegar a isso? Aí vem esses gargalos todo que foi apresentado aqui, que é a questão do Curso Brasil, que é a questão tributária, a questão portuária, a questão de infraestrutura de armazenamento. Para se ter uma ideia, um custo de frete até o Porto de Rio Grande, hoje da região produtora, numa época normal se paga R$ 35,00 a tonelada. Quando chega na safra, por falta na grande maioria, de armazenagem, esse frete pula para R$ 85,00 a saca. Isso são R$ 50,00, são mais em torno de R$ 4,00 que ele fica no caminho, que não vai para a cadeia produtiva, não vai para a ponta produtora. Então, esse é um grande desafio. Nós, Cotrijal, estamos com planejamento de todo ano aumentando a nossa armazenagem com investimentos. Inclusive, aqui eu quero registrar, Hoffmann, o PRD é um grande parceiro, assim como o governo do Estado. Estamos fazendo grandes projetos de investimento para que nós possamos agregar valor. Outra questão que foi colocada do milho aqui, que a gente conversa e eu não consigo entender, sinceramente, como dirigente. Nós temos uma produção de milho e, por uma questão de infraestrutura, de mercado, até de próprias empresas, nós vendemos um milho que sai da cooperativa para o exterior ou para outras partes do Brasil, sendo que ao nosso lado tem indústria que não consegue consumir o nosso milho, trazendo milho do Mato Grosso.
Isso eu acho inadmissível que haja esse tráfego de produção, que tem um custo, Brasil. Aí, por que acontece isso? Talvez falta também do próprio governo uma linha de crédito especial às indústrias consumidoras de milho, às indústrias, para que elas possam fazer estoque mínimo regulador. Porque hoje as indústrias processadoras e transformadoras em proteínas, elas praticamente consomem da noite para o dia. E o produtor, quando chega à safra, tem seus compromissos com o banco, com as empresas fornecedoras de insumos, ele se obriga a vender a produção. Então, tem alguns pontos que é mais, talvez, uma ação política muito forte, que a gente pode ter uma agregação maior. Nós, no Rio Grande do Sul, também temos visto a transformação da cadeia produtiva. Nós estamos vendo assim muitas propriedades pequenas desaparecendo e nós temos que trabalhar para a manutenção do homem ao campo. Mas isso é uma coisa que o mundo mostrou e nós não vai ser diferente. Vai haver uma redução drástica do homem no campo. Os Estados Unidos hoje tem menos de 2% da população no campo, Canadá, outros países europeus, e nós, se eu não tenho o número atualizado, eu acho que hoje estamos em torno de 17%. Mas o que eu quero dizer com isso? Que o produtor, ele também, e nós estamos trabalhando, nós temos um grande desafio, é a sucessão na propriedade. Nós estamos numa faixa etária idade do produtor, de 60 anos, grande maioria, que ele vem de uma cultura e de uma tradição muito antiga. E ele tem dificuldade. E aí é que entra a sucessão na propriedade, sucessão na cooperativa, nas empresas. E esse eu vejo que é um grande desafio. Nós, Hoffmann, tivemos o prazer de viajar junto agora, divulgando a Expo Direto, e nós vimos no próprio Japão que o Japão tem o mesmo desafio, que é a sucessão na gestão. Então, dentro da cooperativa também, nessa cadeia produtiva, em 2000, nós criamos a Expo Direto. Com qual é o objetivo? Dentro da produção vegetal, que é o grande forte da cooperativa, aumento de produtividade, tecnologia e inovação. E o segmento de máquinas, ele é muito importante para uma exposição. Nós estamos em várias exposições no Brasil e no mundo, porque ele é um setor muito dinâmico e que ele atrai muito público. Então, nós agregamos a produção vegetal com o setor de máquinas, com a pequena propriedade, com a indústria familiar e meio ambiente, e começamos a desenvolver a Expo Direto, que hoje ela se tornou uma referência aqui no Estado, no Brasil e no mundo. E há 3 anos a gente tem feito uma relação internacional muito forte em vários países do mundo. Esse ano nós tivemos o prazer de estar na nossa delegação, o secretário de Agricultura, o diretor Hoffmann, vice-presidente do Banrisul, e foi muito importante o governo estar junto, porque tanto no Japão como nos países Emirados Árabes, nós somos recebidos como delegação oficial do Brasil. E por que eu coloco isso? Porque se nós estamos trazendo para o Rio Grande do Sul, para uma exposição, vários empreendedores, várias instituições para o Brasil, ele traz a oportunidade de desenvolvimento. E nós podemos citar, sim, aqui foi citada a Stara, tanto a Stara como a Jane-Metoc, hoje estão despontando a nível mundial, e uma parcela importante foi a Expo Direto. A primeira parceria da Stara com esses pulverizadores foi uma parceria com a Alemanha, que a Alemanha esteve presente, fizeram uma troca de relações, e a Stara fez uma parceria. Agora, uma nova indústria de tratores será montada no Metoc. Então, a Expo Direto, ela conseguiu, na cadeia da soja, que é o principal foco, fazer uma exposição para trazer esses investimentos. Uma coisa que nós também estamos vendo no mundo, nessa cadeia produtiva, é que há 5 anos atrás, o Brasil, muito capital, e aí o doutor Mauro e vocês das instituições devem saber melhor do que eu, muito capital estrangeiro vinha no Brasil com o intuito de comprar empresas, comprar terra. Hoje, os últimos 2 anos, o que nós estamos sentindo nessa relação internacional? Que esses países, eles não têm mais tanto interesse em adquirir empresas ou adquirir terra. Eles querem participar em sociedade, em empresas com capital que não precisa ser o controlador, para garantir o alimento do seu povo.
Então, nesses países que são riquíssimos em petróleo, gás, carvão, enfim, e que não têm produção, eles estão olhando o Brasil com essa oportunidade. Então, eu vejo aqui que esse debate, esse seminário que o governo está fazendo, que a Secretaria está fazendo, ele é de extrema importância, porque é nessas oportunidades que a gente tem para colocar os contrapontos e analisarmos. O Brasil, não tenho dúvida, que vai ser o celeiro de produção no mundo. O cooperativismo, eu não tenho dúvida, que vai ser uma alternativa a mais viável para o desenvolvimento econômico e, principalmente, para a manutenção do homem ao campo. Quanto custa uma família, um produtor lá no campo ou na cidade para o governo? Então, o governo tem que enxergar que esses incentivos que é dado não é subsídio, não é perdão de dívida, nós somos contra isso. Nós precisamos ter igualdade de competitividade e de mercado, como foi colocado aqui. Nos deem as mesmas condições tributárias, nós vamos ser o maior país em pouco tempo em produção e competitividade. Porque para dentro da porteira nós somos competentes. E aí vem a agroindústria, para mim, dentro do meu espaço, coloca-se, por que as cooperativas não fazem uma agroindústria? Aqui foi colocado com muita propriedade. Hoje, o biodiesel no Brasil, nós transformamos mais ou menos 10 milhões de toneladas. O Rio Grande do Sul produz 11 milhões de toneladas, 11,6. Então, praticamente toda a produção de soja do Rio Grande do Sul estaria sendo transformada em biodiesel. Agora, quanta planta ociosa está? Em torno de 60% das plantas de biodiesel são ociosas. As indústrias de óleo, se nós olharmos no Rio Grande do Sul, mais de 50%, aqui foi mostrado, mais de 50%. Então, por que o cooperativismo não consegue? Porque tem muitas indústrias ociosas que as empresas, elas olham o momento das vantagens tributárias e econômicas e elas simplesmente fazem exportação de commodities. É muito mais fácil. Trabalhar com soja é a maior barbada do mundo. É sábado de noite, domingo, você comercializa em casa, você faz, não precisa fazer muita força. Agora, vai trabalhar numa cadeia de transformação, na cadeia de carnes, na cadeia de leite, nessas cadeias aí. Então, eu acho esse debate muito rico. Eu reforço aqui, o governo do Estado tem mostrado e tem feito, e são poucas vezes que eu vi isso, eu confesso, uma preocupação muito grande e um incentivo bastante grande para que o cooperativismo seja alternativa. E não podia deixar, para concluir, dizendo que esse ano 2012, a ONU reconheceu como o Ano Internacional do Cooperativismo. Deu um grande evento agora, fizemos o evento dos jovens dentro aqui. Então, eu queria dar minha contribuição dentro dessa cadeia, dentro dessa cadeia produtiva tão importante que é vegetal, mas não esquecendo, como o Rodrigo falou, ela não é simples, pontual, ela envolve todo o segmento. E nós precisamos transportar agregação de valor e não transportar milho, soja, trigo em commodities. Se nós conseguirmos, e gradativamente, eu aprendi uma coisa na minha vida. Come um mingau pela beirada, que ele é mais frio. Você vai chegar lá no quente. Comece um projeto, se não é o ideal, e vai aperfeiçoando. E quando você vê 1, 2, 3, 5 anos, você fez alguma coisa. Se nós olhar para trás, 10 anos, quantas coisas fizemos? Fizemos coisas importantes, fizemos. Mas o mais importante está por se fazer amanhã. O que nós podemos fazer daqui para frente, nos próximos 5, 10 anos, em prol do nosso Rio Grande? Muito obrigado ao presidente Mânica. Nós vamos passar agora para as perguntas da plateia. Chegaram 3 até agora, 2 para o Mânica e 1 para o Rodrigo. Eu vou ler as 3 e depois passamos às respostas. A primeira para o Mânica é: com a retomada da produção de soja da safra 2012, como fica a capacidade de armazenagem no Rio Grande do Sul? A segunda, com a frustração da última safra de soja e milho, quais e como serão os novos patamares em relação à irrigação? E para o Rodrigo, há uma proposta de elevação do imposto de importação ao invés do ICMS, já que a Lei Candir acabou com isso, né? Sobre os grãos, seria eficiente ou politicamente viável para aumentar o valor agregado da cadeia da soja?
Aqui eu quero lembrar que, pela última vez que o ministro da Fazenda, Delfim Neto, fez isso, em 1982, né, foi certamente a única vez que lotou um estádio aí na beira do Guaíba, com protestos produtores, né, e não durou mais que um mês esse imposto sobre a exportação da soja, né? Mas acho que a pergunta é extremamente oportuna. Então, eu vou passar primeiro para o Rodrigo para responder essa, e já passo para o Mânica também as dele. Bom, eu concordo plenamente que a saída não é simplesmente a taxação da matéria-prima para ela permanecer no mercado interno. Quando foi construída a nova política tributária, a partir da Lei Candir, se previu também instrumentos de agregação de valor internos, né, que, na verdade, não tem funcionado. Então, o grande problema hoje da indústria, se refere à questão tributária, é a não possibilidade de monetização desse crédito tributário que ela dispõe. Né? Então, se houvesse um mecanismo mais simplificado e mais rápido que ela pudesse aproveitar esse crédito, principalmente o crédito de PIS e COFINS que ela dispõe, ela teria uma redução muito grande no custo que ela atualmente tem e, com isso, a competitividade, o ganho de competitividade seria significativo. Tá? Então, obviamente que isso é o que eu tentei falar em algum momento aqui, que não se pode olhar por um ponto da cadeia, tentando melhorar a situação daquele ponto, desorganizando os demais. Tá? Que é o caso aí do imposto de exportação, que acabaria recaindo, sobretudo, sobre o produtor rural, como um desconto por parte das empresas. Né? É simplesmente ter um ajuste na atual política tributária, um ajuste dentro do atual modelo. A primeira pergunta com relação à armazenagem, realmente, falar de Brasília é muito mais sério que o Rio Grande do Sul. Mas, se nós olharmos o Rio Grande do Sul, esse ano, de 2012, nós tivemos a frustração de trigo, na safra de trigo, uma quebra muito grande, e nós tivemos uma comercialização de soja muito forte dos estoques em cima dos preços que o mercado oportunizou. Isso vai nos ajudar, em parte, porque nós vamos estar com menos produto estocado dos nossos produtores. Então, no caso do trigo, nós conseguimos fazer uma exportação desse trigo, que não é trigo mesmo, da própria cevada, que não foi cevada, não tivemos um saco de cevada em condições de fazer de malte esse ano. Tudo para forrageira. Então, isso vem nos ajudar um pouco, nesse momento, em abertura de espaço. Mas nós, com a perspectiva, que é boa, e nós acreditamos, somos muito otimistas, nós vamos ter uma grande safra de verão. O clima está correndo favoravelmente, então nós vamos ter uns gargalos, sim, na época da safra de soja e de milho. O que ameniza este ano é a quebra de safra, que não deve acontecer, não pode acontecer, e essa corrida por venda do produto, os estoques daqueles produtores mais capitalizados. Mas isso não quer dizer que está resolvido o problema. Nós vamos ter... E também a questão, além da armazenagem, nós temos o problema que eu falei antes, que nós precisamos trabalhar a aviação férrea. Temos que fazer um trabalho muito forte, porque a aviação férrea ela tem um papel primordial para escoamento da produção no momento da safra, que é outro gargalo. Mas é uma preocupação muito grande, como falei antes, a questão de armazenagem. Com relação à retomada de produção, a última safra de milho, quais são os parâmetros da relação à irrigação? Esse é um programa que eu tenho falado, e desde outro governo eu comentava, nós temos que cuidar para não fazer uma falsa ilusão da irrigação, porque não é todos os locais do Rio Grande do Sul que nós temos possibilidade de fazer irrigação por falta de rios, de água. Agora, é um programa importante? Ele é de extrema importância a irrigação. Nós temos falado com o secretário da Agricultura, com o governo, e está se trabalhando, acredito, nessa linha. O governo deve nos ajudar a criar linhas de incentivo
na tributação dos equipamentos para irrigação, na questão dos tributos também de energia elétrica, porque só o que aumenta de produção, o governo recebe um retorno N vezes maiores. Eu sei que o governo está trabalhando nisso. Nós, inclusive, na Cotrijal, já falamos com o secretário, queremos fazer um grande seminário sobre irrigação, e aí pode ser qualquer tamanho de propriedade, pode ser a pequena na pastagem, a pequena propriedade na produção de commodities, mas ele é de extrema importância. Só não podemos vender a falsa ilusão que a irrigação vai salvar a produção do Rio Grande. Nós temos que pontuar aonde tem possibilidade e temos que incentivar, sim. É uma grande alternativa para a produção, a irrigação. Muito obrigado. A última pergunta é dirigida a ambos e depois vamos para o intervalo já com algum atraso. Para reduzir a ociosidade das unidades de processamento no Rio Grande do Sul, os instrumentos de política agroindustrial são basicamente aquelas do governo federal ou existem instrumentos no governo estadual? Quais os mais relevantes? Eu acho que o Rodrigo começa. Bom, também procurei no início da palestra pontuar que essa decisão de investimento ou de processar mais ou processar menos em uma região ou em outra, é cada vez menos determinada por política governamental local ou setorial. Tá? Então, essa redução do nível de ociosidade, ela passa por uma ação coordenada que precisa, sim, envolver toda a federação. Tá? Aí tem vários pontos que podem ser tratados, eu falei principais na área tributária, né? Nessa também equalização das alíquotas de ICMS entre os estados, e o avanço do programa de produção e uso de biodiesel como um elemento também importante. Existe uma grande expectativa, a Mânica citou aí a ociosidade das plantas atualmente aqui no estado, no Brasil todo, tem um volume muito grande de investimentos sendo realizado, então o setor empresarial está esperando que ocorra uma revisão do regime mandatório, né, no aumento dessa mistura do biodiesel no diesel comercializado. Essa expectativa é importante para reduzir esse nível de ociosidade, mas aí eu volto a frisar também que esses compromissos sociais, né, que estão lá na origem do programa, quando lançado pelo presidente Lula, eles precisam ser preservados para que a gente possa regionalmente aqui continuar ganhando com isso. Para complementar o que o Rodrigo falou, eu acredito que é mais questão da federação. Mas nós, no Rio Grande do Sul, eu acho que o nosso governo do estado, o governador, porque o gaúcho é que desbravou esse país, vamos ser bairrista aqui, e todas as grandes mudanças no país, em qualquer área, parte do Rio Grande. Então, se nós fizermos um levante no sentido democrático, uma mobilização para termos essas questões tributárias, por outro é que prejudica. Por que a agroindústria Santa Catarina ela tem um desenvolvimento, a Aurora, todas essas indústrias aí, nós temos poucas indústrias aqui no Rio Grande do Sul, Minuano quebrou, Frango Sul quebrou, está ali bem com dificuldade, se nós não fizer alguma coisa, quebra também. Então, o que acontece? Nós tínhamos que fazer, via governo do estado, uma ação muito forte política com os empresários, a cadeia, para buscar junto ao governo federal algumas melhorias. Muito obrigado aos dois panelistas que nos abrilhantaram aqui com as suas importantes informações. Agradecer também ao Mânica, que se deslocou lá de Não Me Toque no final do dia de ontem para estar aqui hoje de manhã. A gente sabe o quanto isso é difícil, ficar um dia longe das atividades da Cotrijal. Então, um abraço a todos e recomeçamos, então, às 10h45. Muito obrigado.